Seja bem-vindo para esse vídeo. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Vasco. Jogaço, um jogo muito parelho. O Vasco deu muito trabalho para o Flamengo. Eu diria que durante a maioria do jogo o Vasco foi quem estava melhor e poderia ter vencido com tranquilidade. Esse jogo poderia ter tanto o Flamengo vencido, como foi o que aconteceu, quanto o Vasco. Os dois times tiveram boas oportunidades. Os dois goleiros, já antecipando, para mim foram os melhores da partida. Quando exigidos, foram muito bem. Então já dá para antecipar isso daí. Antes da gente fazer aqui a nossa análise, tem que falar como é que foi o gol, né? O lançamento pela esquerda, tem o cruzamento para a área, o corte da zaga. O Gerson chega finalizando o cruzado de esquerda, ainda tem o desvio no meio do caminho que mata o Léo Jardim. E sai o gol da vitória do Flamengo, do Gerson. Destaques do Flamengo, primeiro, né, que era o mandante nesse jogo, por mais que seja no Maracanã. Primeiro turno também foi no Maracanã. Enfim, no gol o Rossi, pra mim, já vou antecipando, pra mim foi o melhor do jogo, o Rossi. Se tivesse ficado 0 a 0 era o Léo Jardim. Como o Flamengo venceu, pra mim é o Rossi. Os dois goleiros foram muito exigidos e foram muito bem. Que mais? O Léo Pereira foi bem. Fabrício Bruno foi até que bem também. Mas eu não gosto dele. Não gosto. Eu não tô nem falando só de jogador. É ele por si só. Dá pra ver que, porra, sempre que ele dá entrevista, o jeito dele de jogar é um jeito, tipo, se acha pra caramba e o cara é mediano. Mediano. Tinha nem que estar no Flamengo. Eu não gosto dele, cara. Não gosto. E, enfim, eu achava que ele ia ser expulso, por causa que o Verratti tava provocando ele toda hora. Enfim, faz parte, né? Esse confronto de centroavante com o zagueiro sempre vai ter esse tipo de coisa, a não ser que o atacante seja muito passivo, deixe o zagueiro engolir ele. Lá ele. Mas enfim, o Fabrício Bruno no segundo tempo cresceu muito. O Ayrton Lucas joga demais, cada arrancada que ele faz, a marcação nunca consegue acompanhar. Enfim, o Ayrton Lucas jogou muito. O Pulgar jogou bem. Thiago Maia defensivamente foi bem. O Arrascaeta fez um grande primeiro tempo, no segundo tempo sumiu um pouquinho. O Gerson não fez um grande jogo, porém ele tem muita qualidade, né? Então na oportunidade que apareceu, ele fez o gol. O Bruno Henrique não fez tantas jogadas individuais como eu imaginava, mas fez um grande jogo também. Sempre que ele teve boas oportunidades, criou cruzamentos, criou finalizações, enfim. O Pedro eu achei muito sumido. Enfim, eu achei que não jogou bem. Dos que entraram, o Gabi entrou bem. Achei que o Gabigol entrou muito bem. O Cebolinha entrou muito mal. Já tá na hora de ir embora. E vem pro Grêmio. Pode vir, eu tô aceitando. O Luiz Araújo entrou bem. E é isso. Do Vasco, o Léo Jardim, pra mim é o melhor do Vasco. Jogou muito bem. O Medel, achei que fez um grande jogo. O Léo, achei que teve momentos bons, momentos ruins. Ele tem uma qualidade para sair jogando muito boa, deu bons passes. Porém, em alguns momentos errou passes que gerou contra-ataques também. Teve esses dois pontos a se destacar. O Paulo Henrique, achei que fez um bom jogo. Criou boas jogadas individuais e gerou alguns cruzamentos. Achei que jogou bem. E marcar o Bruno Henrique também não é fácil. Ele, quase que em todas as jogadas, foi muito bem. Roubou muitas bolas no primeiro tempo, principalmente. Foi um dos melhores do Vasco. Isso é uma notícia muito boa, né? Porque o Pumita, que era quem fazia essa função, era muito irregular e o Paulo Henrique vem bem. Na esquerda, o Piton é sempre uma opção muito boa para cruzamentos, é um cara que pega muito bem na bola e jogou bem. O Zé Gabriel perdeu um gol, cara, no chute do Verratti, que era para ter feito o gol do Vasco, ele pega mascado. Mas enfim, nessa saída de bola do Vasco ele jogou bem. O Payet jogou muito bem, na minha visão também. No segundo tempo cansou um pouquinho. Mas o primeiro tempo foi bom. O Paulinho distribui muito o jogo, é um cara que é importantíssimo pro Vasco, eu gosto dele. E o Verratti também criou bons cabeceios, boas jogadas, não fez o gol dele, mas jogou bem também. Dos que entraram, o Pumita, né, esse primeiro, né? O Pumita foi mediano, o Jair mediano, o Sebastião Ferreira nem tocou na bola. O Orelhano, porra, o negócio do Orelhano é que é complicado. Dá pra ver que ele tem muita qualidade, a condução de bola, os dribles, enfim. Mas na tomada de decisão ele erra coisa mais fácil. Um passe pro lado ele erra que gera contra-ataque. Na hora de finalizar ele finaliza tudo torto. É um cara que no acabamento erra muito, mas qualidade dá pra ver que ele tem. Mas tem que aperfeiçoar, né?
Ainda entrou o Eric Marcos, não teve muito tempo para fazer muita coisa. Estatísticas: 10 finalizações do Flamengo, sendo 5 no gol, ou seja, 4 defesas do Léo Jardim, né, já que um entrou. 17 finalizações do Vasco, sendo 7 no gol. As 7 pararam no Rossi, que nem eu já falei, já antecipando, para mim foi o melhor da partida. Posse de bola: 47% do Flamengo, 53% do Vasco. Faltas: 10 do Flamengo tendo um amarelo, 15 do Vasco tendo 2 amarelos. Escanteio: 7 para o Vasco, ou 7 para o Flamengo, 8 para o Vasco. Enfim, com esse resultado, o Flamengo na terceira colocação com 50 pontos. E o Vasco na 17ª colocação com 30 pontos. Enfim, eu acho que para a sequência de campeonato, a notícia para o Flamengo é muito boa, né? O Tite assumiu e para mim ele foi a melhor contratação possível do planeta inteiro, de qualquer opção de técnico. Acho que ele foi a melhor opção. É um cara que já está acostumado com a língua, né? Já que ele é brasileiro. É um cara que é muito bom treinador. Era o treinador da seleção. Já treinou ali o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Everton Ribeiro, o Gabi, o Pedro, todos na seleção. Então ele já conhece alguns deles. E enfim, é muito bom técnico. Para mim, o Flamengo acertou em cheio na contratação. E o Flamengo pode sim sonhar com o título, porque esse time do Botafogo não tá tão confiável quanto era quando tinha o Luiz Castro ou até mesmo o Caçapa. Só que o Bragantino também vem em uma fase muito boa. Mas enfim, o Flamengo pode sim sonhar com o título. Esse time do Botafogo não tá mais passando toda aquela confiança que já passou no campeonato. E para a torcida do Vasco, a notícia é boa. É boa, perdeu, mas é boa. Porque abaixo deles é o Santos, que perdeu de 7-1 pro Inter. Um Curitiba que teve um momento bom aqui, me iludiu. Eu achava que ia dar a volta por cima. Venceu do Atlético Paranaense, venceu do Galo fora, e aí toma uma traulitada do Cuiabá em casa e depois perde de novo em casa pro Palmeiras. Então, aqui era o momento do Curitiba ganhar do Cuiabá e talvez arrancar um empate contra o Palmeiras, ir para 24 pontos e aí poder ter um respiro. Como perdeu principalmente pro Cuiabá em casa, o Curitiba já foi. E o América, esse time do América não é time para ser rebaixado, mas teve um início de campeonato muito ruim e não tem muito o que escapar, né? Tem que dobrar a pontuação praticamente para vir para cá. Então, o América também já foi. Esse time do Goiás não é ruim, o Guilherme é muito bom meio-campista e o Tadeu é muito bom goleiro. Então, tem 2 bons jogadores e o restante jogadores medianos. Em casa, principalmente, o Goiás faz muitos pontos. Então, pode dar trabalho para essa sequência de campeonato. O Corinthians em uma fase horrorosa, pode ser que brigue até o final lá embaixo. O Cruzeiro venceu do Galo, essa é a notícia ruim para o Vasco. O Bahia, eu não acho que vai ser rebaixado, não tem time para ser rebaixado. E o Inter também é muito bem treinado, não é time para ser rebaixado, não era nem para estar aqui embaixo, era para estar lá em cima, pelo futebol que apresenta. Enfim. E o Cuiabá voltou a ter bons resultados. Então realmente essa briga eu acho que vai ficar Corinthians, Goiás, ver como é que vai ser a sequência do Cruzeiro. E aí o Vasco e o Santos vão brigar com esses times daí. Enfim. Então só para fechar, o craque da partida para mim foi o Rossi. Se o Vasco tivesse ficado no empate em 0-0, para mim seria o Léo Jardim, que fez grandes defesas também. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se não gostou, deixa o dislike. E se você discorda e acha que foi outro jogador e não o Rossi, o melhor da partida, comenta aqui embaixo para você quem foi. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.